Então, só lembrando aí, pessoal, uma questão importante é a questão do isolamento do MOSFET, de cada MOSFET desse, do dissipador de calor, né? Tanto aqui o isolamento pela manta térmica, como o isolamento dessa anilha de plástico que fica por baixo desse parafuso aqui, né? Tem que estar todo mundo aqui bem isolado. Aqui só vai ser necessário apenas a manta térmica, né? Não precisa, desse caso aqui, a anilha de plástico, porque esse MOSFET aqui, o de potência, né? Onde vai passar o parafuso aqui, ele já tem um isolamento. Vamos supor que você ligue uma carga muito alta que faça queimar o inversor, né? Então, numa situação dessa, o que costuma danificar, né, de componentes? Geralmente na segunda etapa, então vai queimar apenas um canal da ponte, né? Vamos supor, se queimar esses dois MOSFETs, os outros dois não vão queimar. Você mede do dreno para o source e já dá o curto-circuito, né? Algumas vezes apenas um está em curto. No caso, tem que realmente desconectar os pinos dos dois e testar. A outra coisa que queima são esses diodos IN4148. Ou às vezes ele pode entrar em curto, ou às vezes ele pode ficar com uma fuga, né? Então tem que medir também se não está com fuga. E muito raramente vai queimar o circuito integrado. Então o que queima na segunda etapa é apenas isso. Esses diodos IN4007, eu nunca peguei um queimado por causa de excesso de carga. Eu queimei muitos inversores e o que vai dar problema é só essas peças que eu estou lhe falando aqui na segunda etapa. Esses transistores 13003, 13002, é muito difícil queimar. Que eu me lembre, poucas vezes mesmo, ele é muito difícil para queimar. Resistores não vai queimar nunca. Capacitor também nunca deu problema. Então é muito simples a manutenção aqui dessa segunda etapa. Geralmente você vai trocar dois MOSFETs e às vezes um ou dois diodo IN4148. Quando o curto-circuito ele é muito forte, que chega também a queimar a primeira etapa, o que vai queimar aqui na primeira etapa é apenas um MOSFET. Então você vai medir do dreno para o source, você vai medir em todos eles, vai dar curto-circuito em todos eles. Mas na verdade é apenas um que está dando curto-circuito. Logicamente ele vai interferir em todos eles, né? Porque eles estão interligados, né? E eles passam aqui pela bobina do transformador, que é só um enrolamento muito curto, e então dá continuidade. Então você pensa que está em curto-circuito. Você vai ter que desconectar os cabos do dreno e do source para descobrir qual é deles que está em curto-circuito. Raramente acontece de queimar dois MOSFETs aqui na primeira etapa. Geralmente só queima um. Então a outra coisa que pode queimar na primeira etapa é o CI-TL494. É um pouco mais difícil de queimar, mas acontece. Em alguns casos de sobrecarga também já aconteceu de queimar o TL494. E muito raramente vai queimar o BC557, né? É muito difícil, mas já aconteceu também. E aí tem o IN4148 também aqui da plaquinha. Já aconteceu também de queimar muito raramente. Transformador, você tem que observar se algum deles estiver chiando, então é bom substituir por outro transformador, né? Então esses diodos ultrafast, é muito raro queimar um diodo desse. Então capacitores também nunca aconteceu de dar problema por causa de excesso de carga. Então a manutenção vai se resumir a esses componentes, né? Vocês viram aí que é um projeto relativamente simples, né? E ao mesmo tempo um projeto com bastante eficiência, né? Inclusive com eficiência energética, que hoje em dia é muito importante, principalmente para quem usa sistema solar, onde temos painéis solares caros, né? Que às vezes não se tem uma quantidade grande de painéis. Então, quanto mais eficiente for o meu inversor, melhor rendimento eu vou estar tendo aí com os meus painéis solares, né? Para quem for usar o inversor com a entrada 24 volts, né? O que é que vai mudar, né? Você vê que quando a gente usa na opção de 12 volts, a gente utiliza esses dois pontos aqui, né? Que no caso aqui, ó, nós estamos usando os 4 primeiros pinos para a opção 12 volts. Se eu for usar 24 volts, eu vou ligar já nesses outros pinos aqui, né? Por exemplo aqui, né? Só que aí
eu vou usar esses dois pinos como meu primário, né? Mas aí esses dois aqui tem que continuar ligados, ó. Tem que permanecer ligado esse pino com esse pino. E tem que permanecer ligado esse pino com esse pino. Eu não vou utilizar eles, mas eles têm que ficarem ligados do jeito que está aqui, ó. E aí eu vou ligar os meus MOSFET, né? Os drenos dos MOSFET irão usar esse pino para um canal e esse outro pino para o outro canal, né? A diferença é essa para usar a entrada 24 volts. O restante vai ser igual, né? A saída vai ser do mesmo jeito, o mesmo comportamento de como a gente fez usando para 12 volts. O que é que vai mudar, né? Vai mudar porque a plaquinha, você vai ter que colocar um regulador para alimentar essa plaquinha, né? Você não vai jogar 24 volts nessa plaquinha, não. Usa um 7812 para reduzir para 12 volts na plaquinha, né? Então não precisa mexer no capacitor da plaquinha, porque você vai usar um regulador de tensão 7812 para alimentar essa plaquinha aqui. Só vai mudar no caso esses três capacitores aqui, né? Porque aqui eles são para 16 volts. Você vai colocar para 50 volts agora. Então no restante não muda nada, porque a segunda etapa ela é isolada da primeira etapa. Então não precisa mexer nada na segunda etapa, né? Nessa opção para entrada 24 volts. Então agora a gente vai fazer uma regulagem agora na segunda etapa mesmo. Aqui no SG3525, né? Então com essa regulagem que a gente vai fazer aqui no SG3525, então na nossa saída ela não será mais onda quadrada, ela será uma senoide modificada, né? Então ela vai ser uma senoide modificada, né? Mais ou menos isso aqui. Então como é esse ajuste, né? Então aqui temos a fase e temos o neutro e temos aqui o terra, certo? Então eu vou colocar aqui por causa do espaço, né? Então tá aqui o fase. Aqui temos o neutro, né? E aqui temos o terra. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar um resistor de 100K em série com outro resistor de 100K. Então ligado do fase para o neutro, né? Então aqui do ponto central deles, então no ponto central eu vou colocar um trimpote, né? Esse trimpote aqui vai ser ligado no terra, no negativo, né? Esse trimpote ele só é de 1K. Então um trimpote de 1K, o valor bem mais baixo, né? Então o ponto central daqui vai sair para o pino 8 do circuito aqui. Então aqui eu vou colocar um diodo. O anodo vai para o pino 8 e o catodo vem justamente para o ponto central aqui, certo? Então o pino 8 eu vou ligar um capacitor de 47 microfarad por 16 volts. Vai ser ligado do pino 8 aqui para o negativo, né? Então eu vou colocar aqui bem, o espaço aqui tá pequeno, né? Aqui o capacitor ligado aqui no negativo, né? Então vamos conferir aqui o nosso circuito aqui na prática, né? Na verdade esse diodo aqui é eu falei o N4140, tá errado. É um N4007 o diodo, certo? Então essa ligação aqui eu fiz também aqui a grosso modo, né? Tá aqui, vamos supor aqui o fase e o neutro, né? Então, um resistor de 100K, ele tá em série com outro resistor de 100K, vai do fase até o neutro. Do ponto central, tá aqui o tripote que vai pro negativo, né? Então ele tá ligado aí na trilha do negativo. E o outro ponto sai aqui para o pino 8, né? Inclusive eu soldei aqui por cima mesmo. Aqui é só para demonstração. Tá aqui o diodo, né? Diodo IN4007. Então o anodo tá no pino 8 e o catodo é o que vem aqui para o ponto central aqui, certo? Então tá aqui a
A segunda etapa toda totalmente isolada da primeira, fazendo essa configuração aqui. E do pino 8 tem aí o capacitor do pino 8 para o negativo, né? Então com essa ligação eu tenho aqui um ajuste também na minha tensão de saída, né? Então eu liguei aqui então na medida que eu atuar aqui no trimpote, de acordo com que eu regulo a tensão, o brilho da lâmpada vai alterando, né? Se eu diminuo aqui, o brilho da lâmpada diminui. Lembrando que a forma de onda na saída já é uma senoide modificada. Então com essa regulagem aqui, a tensão fica bem estabilizada. Porém, por exemplo, quando eu tiro a carga, eu vou desligar a lâmpada, né? Então quando eu desligo a lâmpada, o ponteiro cai um pouco, né? Ele não fica estabilizado no mesmo ponto, né? Que nem o teste que a gente fez na primeira etapa. Aqui ele tem quando a gente liga a lâmpada, então quando liga a lâmpada, o ponteiro se move um pouco. Ele consegue fazer a estabilização, porém ele não é tão eficiente como o da primeira etapa, né? À medida que eu atuo aqui no trimpote, eu consigo regular a minha tensão 220, né? Então eu consigo também atuar bacana aqui no brilho da lâmpada, né? Atuando justamente na potência, né? O que nós devemos considerar quando no caso de aumentar a potência desse inversor? Então, em primeiro lugar, nós temos que considerar a conexão do cabo na bateria. Como aqui é uma versão de uma potência ainda razoavelmente baixa, né, que eu estou usando apenas uma garra de jacaré, né, onde a conexão não é tão eficiente assim não. Então, no caso de considerar aumentar a potência, a primeira coisa a ser considerada é o contato com os polos da bateria. No caso, teriam que ser bem parafusados, bem fixados. É um ponto muito importante. Não pode aquecer. Então, se você fizer uma versão mais potente, ou até mesmo essa, se estiver aquecendo aqui nos polos da bateria, quer dizer que está tendo mau contato na conexão, né? Então os cabos também não podem aquecer. Se estiver aquecendo, quer dizer que está mal dimensionado. Está passando mais corrente do que o cabo pode suportar, né? Então seria duplicar a bitola do cabo, né? Duplicar a quantidade de MOSFETs. Ou então, se você for usar 8 MOSFET de 170 amperes, né? No caso, se você tiver um MOSFET com amperagem maior, então logicamente que aí não precisa duplicar a quantidade de MOSFET. Você vai fazer o cálculo e ver qual é o dobro daquela potência, né? Então, no caso de você dobrar a quantidade de MOSFETs, quer dizer que esses cabos aqui do dreno e do source permaneceria igual a isso aqui, porque você está aumentando a quantidade de caminhos da corrente, né? Então não necessariamente precisaria dobrar a bitola desse cabo do dreno e do source, né? Não precisaria, a não ser que você coloque um MOSFET de maior potência. Aí sim, você teria que também aumentar a bitola do cabo que vai levar a corrente para o dreno e que sai do source para o negativo, né? Então, aonde passa a corrente maior, você teria que ter uma atenção especial, né? No caso da plaquinha aqui do TL494, o cabeamento dela vai continuar do mesmo jeito, né? O fio azul não precisa mudar nada, ele apenas envia os comandos, né, para os gates. Então positivo e negativo da plaquinha continuaria igual, o mesmo cabo. Então não precisa mudar nada no caso de um aumento de potência, né? Então nesse caso específico aqui, eu estou utilizando aqui diodos ultrafast de 3 amperes misturado com diodos de 4 amperes, né? No caso de um aumento de potência, não é mais recomendável usar de 3 amperes, a gente usaria a partir de 4, né? No caso MUR460, ele é para 4 amperes, né? Outra opção seria o HR505, né? Porque ele é 400 volts e 5 amperes, né? Então esses dois transformadores, apesar de eu não ter feito ainda esse teste,
Então, mas eu acredito que eles dariam conta para uma versão de 2000 watts. Porque, como eu falei, a outra possibilidade seria, ao invés de 2, você também poderá usar 4 transformadores desses, né? Então, numa versão de 220, esses dois aqui em série, os outros dois ficariam em série, né? Cada par faria o papel de 220 e você colocaria os pares em paralelo, né? Logicamente, né? Você não... Porque se fosse somar em série os 4, já iria passar aí dos 600 volts, né? E no caso, para a versão de 127 volts, ficaria os 4 em paralelo, né? Lembrando que todos eles teriam que ter a sua própria ponte de diodos ultrafast. Então, aqui em relação ao capacitor, né? Nas sucatas de monitores de tubo, você encontra bastante desses capacitores. Então, no caso do capacitor para uma versão de 2000 watts, eu acredito ainda que esse que poderia permanecer apenas um desses capacitores aqui, né? Mas aí poderia também colocar 2 capacitores em paralelo, né? Então, esses cabos aqui que saem das pontes de diodo também teriam que aumentar um pouco mais a bitola, né? Lembrando que aqui já é alta tensão, não precisa de um fio tão grosso. Por exemplo, aqui eu estou usando cabo 2 milímetros. Então aqui eu iria usar cabos de 3 milímetros, né? Então aqui logicamente eu teria que ter o dobro da potência do MOSFET. Aqui 4 IRFP 460 para uma versão de 2000 watts, eu acredito que daria também. Então os demais componentes ficariam todos iguais, não precisa. Então esses 2 capacitores aqui você poderia aumentar. Você poderia, no caso de um aumento de potência, aumentar para o valor de 100 microfarad por 50 volts, né? Os demais componentes não mudaria, né? Ficaria igual. A outra tensão seria na trilha, né? Então, nesse caso aqui, na trilha do positivo, seria preciso ressoldar a trilha para melhorar o trajeto dos elétrons, tanto a trilha positiva como a trilha do negativo, né? Eu estou usando, no começo eu usei apenas um fio daqueles lá, né? Teve algum equipamento que eu liguei, que eu não lembro, que partiu o fio, né? Então eu coloquei duas pernas daquele mesmo fio que eu coloquei aqui, ó. Além dessa trilha do positivo e do negativo, teria que ser reforçada com solda. A outra trilha seria esse caminho aqui do source para o dreno, né? Que é onde a corrente passa também, onde passa uma corrente elevada. Nessa versão que nós estamos vendo aqui, no caso em 110, eu liguei cargas de até 3,6 amperes, né? Aqui na segunda etapa. Então vamos supor que o limite seja esse, né? Ou então numa versão para 2000 watts, o limite dobraria. Seria, em vez de 3,6, então vamos jogar aí para 7 amperes, né? As trilhas teriam que suportar um tráfego aqui de 7 amperes, né? Que é para os fios não esquentarem muito. Então, também aqui na saída, você teria que ver pelo menos o fio 3 milímetros também aqui na saída, né? Também aqui os capacitores, né? Esses 3 aqui, eu teria que aumentar também, né? Eu estou usando 3 de 1800, aí já poderia usar 3 de 3300, né? 3 capacitores desses de 3300 por 50 volts.